Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo e o tema de hoje é sobre o relacionamento de pai e filha. Se você é pai, fica aqui comigo nesse vídeo que o Senhor vai falar ao seu coração, tá bom? A sua filha vai se casar provavelmente com um homem que é igual a você. Isso te deixa feliz ou triste? Te deixa alegre ou preocupado? Eu faço essa pergunta porque quando a gente traz clareza a alguns acontecimentos, nós conseguimos raciocinar melhor sobre aquilo que está acontecendo. E quando eu falo que a sua filha ela vai se relacionar com um homem parecido com você, é porque você foi esse primeiro homem que ela teve contato. Você foi a primeira referência. Por isso que eu falo que ela vai procurar, geralmente, um homem como você. Porque aquele homem que ela teve o primeiro contato é aquele que ela vê como o padrão. Esse é o tipo de homem padrão. É isso que é o homem. E por isso eu tenho que procurar alguém como meu pai. E seja bom ou ruim, nós que somos mulheres geralmente vamos procurar alguém parecido. E isso é muito verdade. E aí eu te pergunto, como você tem se mostrado para essa sua filha? Como você tem sido exemplo para ela? Como você a tem tratado? Você tem sido cavalheiro? Você tem tratado ela como um vaso mais frágil? Porque lá em 1 Pedro fala que a mulher, ela merece honra tamanha que deve ser considerada como um vaso mais frágil. Na cultura antiga, um vaso mais frágil era considerado muito mais valioso, justamente pela fragilidade, o cuidado maior que tinha que se obter com uma peça assim. E quando Deus fala que a mulher é o vaso mais frágil, Ele está dizendo que a mulher merece essa honra. É um cuidado, uma delicadeza que o Senhor tem com a mulher. Só que tem homens que tendem a tratar a mulher como igual. E aí o Senhor fala que ela tem que ser tratada como um vaso mais frágil. Não porque ela é inferior espiritualmente, moralmente. Não, é porque ela precisa de um cuidado melhor. Aí eu te pergunto, como que tem sido o tratamento? Porque às vezes olhamos e pensamos assim, ai, mas a minha esposa eu trato como um vaso mais frágil. Mas a palavra de Deus não fala que é só a esposa. Fala que a mulher deve ser tratada como um vaso mais frágil. Se você trata a sua filha mal, se você coloca-se em primeiro lugar o tempo todo, mostrando para ela que o homem, ele precisa ser colocado em primeiro lugar. Se você negligencia as necessidades e as demandas da sua filha, é isso que ela vai entender que é um homem, porque foi isso que ela aprendeu com você. Às vezes são coisas simples. O fato de vou dar um exemplo bem assim, bobo, que parece bobo, mas não é. Às vezes acontece uma situação de um tempo frio e aí tem uma coberta. E aí, às vezes a filha fala assim, pai, me dá essa coberta. E às vezes o pai fala assim, não, fica você sem a coberta. Eu vou cobrir. Se colocando em primeiro lugar. E querendo ou não, a filha vai gerando uma decepção dentro dela. Como se dentro dela dissesse algo assim, nossa, meu pai não se importa comigo. Meu pai não se importa com as minhas necessidades. E acaba criando uma narrativa dentro dela de que homens são assim, de que elas precisam se colocar em primeiro lugar. Por isso que não é muito difícil mulheres que se esforçam por causa dos maridos, por causa dos namorados, e sempre estão se esforçando para que o outro esteja bem, para que o outro esteja feliz, porque isso foi aprendido lá atrás. E se não tivermos cuidado, se vocês que são pais não tiverem cuidado, é isso que vocês estão ensinando para as filhas de vocês. E aí, quando ela encontrar um marido que agride, que invalida, que xinga, que
coloca-se sempre em primeiro lugar, que prioriza somente a si mesmo, que abandona, que deixa. Tem uma responsabilidade de vocês, porque isso está ligado muito à criação que vocês deram e à criação que vocês estão dando. Então, para quem é pai de menina, o cuidado é muito mais dobrado do que um pai de menino. Ah, Mari, então o menino não precisa de cuidado? Precisa de cuidado. O menino, ele precisa de atenção, ele precisa de ser visto, o menino precisa de carinho, mas o que acontece? A demanda emocional da mulher é muito maior. A mulher, ela necessita muito mais de carinho, muito mais de atenção, muito mais de validação, muito mais de elogio. A mulher, ela precisa muito mais ser vista do que o menino. E eu costumo dizer assim, meu marido, ele é pai de 2 meninas também. Ele tem filhos homens, mas ele tem 2 meninas. E eu costumo falar assim para ele que ser pai de menina é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Por que um privilégio? Um privilégio porque elas são extremamente carinhosas, elas são extremamente apegadas, elas cuidam, se preocupam, elas estão ali. Não que o menino não seja assim, mas a mulher geralmente ela cuida. A mulher ela tem esse lado mais terno, mais próximo, né? Só que a responsabilidade também é muito grande. Porque a forma como a menina é tratada é a forma que ela vai procurar muitas das vezes alguém para ela se relacionar. E às vezes os pais, eles estão ali, eles estão trabalhando, eles estão dando o melhor. Só que muitas das vezes esquecem de dar carinho, de dar atenção. E uma coisa não substitui a outra. Não é porque você trabalha, não é porque você dá do bom e do melhor, da comida, da roupa, que significa que você não precisa dar as outras coisas. É claro que o fato de você fazer isso é maravilhoso. Só que não podemos esquecer também que tem essa questão da demanda emocional. Então, para a filha mulher, não adianta a gente dar do bom e do melhor e esquecer de dar carinho. Porque é aquele negócio, quantas mulheres, ao se lembrar da paternidade, se lembram de pais que trabalhavam, que se esforçavam, mas que não eram carinhosos, eram distantes, passavam o tempo todo no celular, era indisponível. E aí quando cresce, é incrível como isso atrai, como essa menina ela vai atrair homens que também são indisponíveis, seja por causa do celular, seja por causa de futebol, seja por causa da pornografia. Elas sempre vão buscar, na maioria das vezes, homens que também foram indisponíveis, assim como o pai. Por isso que Deus ele chama os homens à responsabilidade, porque também estamos falando da filha de Deus. Não estamos falando de alguém que não tem dono, de alguém que é a sua filha. Estamos falando de alguém que é filha do Senhor, em primeiro lugar. O Senhor se comprazeu, te deu a oportunidade de criá-la para devolver para Ele. Como você está devolvendo essa filha? Ela está se sentindo amada? Ela está se sentindo vista? Porque não se engane. Conforme você criar essa filha, vai ser cobrado de você. E se um dia ela for abandonada, ela ter uma gravidez precoce, também é responsabilidade sua. Ah, mas eu não concordo com isso. Você concordando ou não, a realidade é essa. Porque muitas das vezes ela não tem um olhar dentro de casa do pai, não tem uma atenção dentro de casa do pai. E aí, o que acontece? Ela vai procurar esse olhar do lado de fora e sempre vai achar. Porque aonde tem um buraco para ser preenchido, o inimigo ele vai trazer alguém para preencher, porque ele é astuto. Então precisamos entender a nossa responsabilidade também sobre essa situação. Porque senão criamos conforme queremos, de maneira errada, e depois quando chegar lá na frente vamos nos arrepender. E aí o remorso não vai fazer a história voltar atrás, os anos voltarem atrás. Porque é impossível que volte atrás. Então também tem responsabilidade. Você concordando ou não,
A forma com que a sua filha vai se relacionar com um homem no futuro, parte da responsabilidade também é sua e vai ser cobrado de você. E não adianta fugir. Não adianta dizer que, mas eu criei da melhor forma e a minha filha se perdeu. O que acontece na maioria das vezes? Vem a primeira filha, o pai é muito duro, muito rígido, firme, não deixava a filha sair, não deixava a filha fazer nada. E isso foi o que manteve a filha no eixo. Só que também não teve carinho, não teve atenção. E aí a filha buscava esse olhar, essa atenção lá fora. Muitas das vezes até de um homem casado. Porque não era sobre ele ser casado, mas sobre alguém que olhou para ela. Coisa que você que é pai nunca fez dentro de casa. Entende? E aí, quando vem a segunda filha, a terceira filha, o que geralmente acontece com o pai? Por causa da experiência que ele teve com a filha mais velha, aí ele diminui aquele cuidado, aquela segurança, só que ele também não dá carinho, não dá atenção. Aí o que acontece? Ele solta muito o cabresto, só que ele também não dá carinho. Ele solta demais o cabresto e ele se torna frouxo. E a gente precisa entender que o pai, ele não pode ser nem muito rígido, nem muito frouxo. Deus, ele sempre está nos chamando para o equilíbrio. E geralmente acontece isso. Na segunda filha vem aquele remorso. Eu podia ter feito diferente, eu podia ter sido menos duro. Só que também não dá carinho. E aí acaba perdendo a filha e acaba estimulando a filha a buscar, de qualquer forma, alguém que é indisponível. Porque talvez o pai ele libera mais, ele é mais acessível. Só que ele também não dá carinho, a filha não se sente vista, não se sente amada. Tá ali, mas é invisível. Às vezes a filha cobra e às vezes o pai ele só traz justificativas. Ei, quando a sua filha chegar em você e falar assim, pai, eu queria tanto que você me abraçasse mais, eu queria tanto que você me beijasse sem eu te pedir. Não entre com justificativas, cala as justificativas. Quando as justificativas vierem, ressignifica ela. Quando vier, você já pensa assim, mas eu dei carinho para ela. Mas eu dou um beijo todo dia antes de ir pro trabalho. Mas ela tá dormindo. Ela não tá vendo. Ela sente falta. Cala as justificativas. Quando uma filha fala isso, é uma oportunidade linda de você demonstrar o carinho, o amor que você sente por ela. Deixa eu te dar uma dica prática. Quando a sua filha disser assim, pai, eu queria tanto que você me beijasse mais, sabe o que você faz? Não responde nada, mas vai para o outro ambiente e espera alguns minutos. Daqui a pouco, na hora que ela estiver distraída, sem fazer alguma coisa, chega por trás, dá um beijo na bochecha, na testa, no ombro, não sei onde você beija sua filha, e dá um beijo nela. E comece a ter esses carinhos com ela, a abraçar mais ela. Ou quando acontecer de ela te pedir, dela te cobrar um abraço, seja maleável, seja alguém que é flexível. Muitos pais, quando a filha fala isso, eles costumam brincar, né? Você quer um abraço? Então vem cá que eu vou te dar um abraço agora. Isso é um homem sábio. Isso não é fraqueza. A sua filha, ela não vai deixar de te respeitar porque você é carinhoso, porque você é cavalheiro, porque você abre a porta do carro. Muito pelo contrário. Ela vai olhar e vai falar assim, nossa, meu pai é maravilhoso. Olha como meu pai é cavalheiro. Esse é o homem que eu quero procurar quando eu for casar. Porque quem nunca ouviu a filha dizer, a gente costuma ouvir muito, né? As filhas falarem assim, quando eu crescer eu vou casar com meu pai. Por que isso? Porque é a referência que ela tem. Ela tem uma admiração tão grande pelo pai, por quem o pai é, que geralmente, na inocência, elas falam isso. Quando eu crescer, eu vou casar com meu pai. Não maliciosamente, mas querendo dizer assim, eu quero ser tratada dessa forma. Eu quero ser cuidada como ele cuida da minha mãe. Porque também tem isso. A forma que você trata a esposa
É a forma com que a sua filha vai olhar para você. Você trata bem sua esposa? Você é carinhoso? Você é cavalheiro? Você facilita a vida da sua esposa? Porque tem isso também. Mas também é sobre facilitar a vida da sua filha. A sua filha, ela tem que ter você como um padrão tão alto de homem que quando elas arrumarem alguém para se relacionar, que esses homens tenham um trabalho mesmo. Que eles estejam enrolados mesmo, de olhar e falar assim, poxa, eu tenho que subir meu nível, porque o nível de homem que ela está acostumada é altíssimo, porque o pai dela é cavalheiro, porque o pai dela é carinhoso, porque o pai dela, ele cuida, porque o pai dela, ele facilita a vida dela. Então, o homem que se aproximar dessa mulher, ele vai ter que subir de nível se ele quiser conquistar essa mulher, porque ela não vai aceitar menos do que isso. Agora, se você trata de qualquer jeito, se você age de qualquer forma, se você trata ela como se ela não fosse ninguém, alguém sem valor, é dessa forma que ela vai aceitar ser tratada, porque ela foi tratada assim a vida inteira por você. E talvez você tá vendo esse vídeo e você tá falando assim, ai Mari, mas a minha filha já tem 11 anos, já tem 12, já tem 10, já tem 14 anos. Agora já foi, agora não dá tempo. Dá tempo. O Espírito Santo te diz, dá tempo ainda. Dá tempo. Você pode ser aquele pai que você nunca foi, mas você precisa se esforçar. Se você decide se esforçar, o Senhor vai te ajudar, Ele vai te dar estratégia. Aqui nesse vídeo eu já te dei algumas estratégias. Mas peça para o Senhor a estratégia. E antes de tudo isso, vai para o joelho. Vai para o Senhor e fala, Senhor, eu não sabia. Eu não entendia. Eu não pensava dessa forma. Eu fui criado de maneira muito dura, sem carinho. Eu fui criado de maneira que o respeito era conquistado pela dureza, pela firmeza, pela cara fechada. Mas eu entendi que isso não é o certo. Eu entendi que o Senhor não é assim. E por o Senhor não ser assim, eu quero ser diferente. Eu quero aprender com o Senhor. E é chegar aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu quero aprender a ser pai com o Senhor. Porque eu não sei ser pai. Porque essa é a realidade. Eu também não sei ser mãe. Só que quando eu me aproximo do Senhor, Ele me ensina a ser mãe. Ele me ensina a cuidar, Ele me ensina a tratar. E da mesma forma que quando eu me sujeitei a fazer aquilo que era a vontade do Senhor, Ele me deu estratégia. Se você se sujeitar à vontade de Deus, Ele vai também te dar estratégias. Porque isso é um desejo bom. Você querer melhorar, você querer fazer diferente, agrada ao Senhor. Você achou graça aos olhos do Senhor tendo esse sentimento. Então vai para o joelho, peça perdão e reconfigure a rota. Faça diferente, como nunca antes. Beije, abrace, fale que ama mais vezes. Demonstre o quanto ela é valiosa e importante. Porque ela é principalmente para o Senhor. E vocês vão ter que prestar contas para o Senhor dessa paternidade. Porque Deus é o padrão do padrão, do padrão de pai. Isso quer dizer que tem como comparar Deus com o homem? Não, mas isso quer dizer que Deus, ele é o padrão a ser copiado. Então, os homens que estiverem abaixo desse padrão, eles têm que pedir para o Senhor estratégia para subir o nível, não para ficar como Deus, mas se tornar o melhor que pode se tornar. E o melhor também que nunca foi. Porque ainda dá tempo. Ainda tem como você fazer em 2, 3, 5, 10 anos aquilo que você ficou 14 anos fazendo errado. Porque tem homem que vai olhar e vai falar assim, ai, mas eu estraguei tudo 12, 13, 14 anos. Aí agora eu vou tentar consertar. Não é questão de consertar, é questão de ressignificar. Porque a filha, ela vai se lembrar e ela vai valorizar muito mais os seus momentos de carinho, de atenção e de cuidado do que todos os outros anos que ela foi rejeitada.
que ela foi negligenciada. Faça e haja com tanta consistência que numa balança, quando ela olhar os anos que ela não foi tratada como deveria, haja como se as novas atitudes, os carinhos, a atenção, o cuidado, a preocupação, o valor, o zelo, a honra, faça com que pese tanto que elas nem vão se lembrar daquela outra forma que eram tratadas. E se lembrar, vão se lembrar que o pai, ele teve humildade para chegar num determinado tempo, ver que aquela forma não era certa e mudou totalmente aquele modo de tratar. E isso é maravilhoso. Alguém que tem humildade para ver que estava errado e que consegue, ao entender que estava errado, mudar, isso glorifica muito ao Senhor. Porque a humildade, ela faz parte do caráter de Deus. E alguém que se aproxima dele é alguém humilde. É alguém que é fácil de moldar. É alguém que hoje pensa de uma forma, mas se o Espírito Santo trazer outra visão, se trazer outra narrativa, a pessoa muda rápido, porque ela é humilde. E isso é maravilhoso, tanto na área relacional quanto no espiritual, porque é alguém que tem humildade para mudar de opinião, que tem humildade para sentar para aprender, é alguém que cresce muito, é alguém que avança muito. E é alguém que, maior do que tudo isso, agrada ao coração do Senhor. E é isso que nós queremos, que é agradar o Senhor. Então ainda dá tempo de correr, dá tempo de fazer. Lembre da sua filha nos aniversários, leve flores para ela, traz um chocolate para ela, se lembra dela como uma mulher que é o vaso mais frágil, porque isso agrada ao Senhor. E é exatamente assim que o Senhor a vê, como valiosa. Você não está tratando uma mulher como se fosse propriedade sua. É do Senhor, é uma filha do Senhor. Tem uma responsabilidade muito grande, porque não se trata daquilo que é nosso, porque não é nosso, é do Senhor. Então aquilo que não é nosso, nós devemos tratar com cuidado, nós devemos tratar com amor, nós devemos tratar com zelo. E tenha certeza que o Senhor, ele vai te honrar. A partir do momento que você reconfigurar a rota e fazer diferente, o Senhor vai te honrar, porque o Senhor tudo vê e ele honra todo aquele que se esforça em fazer a vontade dele. Porque não é sacrifício. Deus, ele não quer só sacrifício. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque é muito mais lindo. É muito mais valioso para o Senhor você obedecer aquilo que Ele te instrui do que você sacrificar outras coisas. Porque na obediência você mostra para o Senhor que você o ama. Porque a linguagem de amor de Deus é a obediência. Se você ama, você obedece. Se você não ama, você não obedece. Então, se você o ama, se você percebeu que estava errado, se você entendeu que precisa ser diferente, se coloque de joelhos na presença de Deus. Se humilhe, vai com humildade e pede para Deus estratégia, que eu tenho certeza que assim como Ele me deu estratégia para ser mãe, Ele também vai te dar estratégia para ser pai. E o nome de Deus, no final, na sua boca e na boca da sua filha, vai ser glorificado, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês. Até o próximo.